Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. Você que trouxe a sua Bíblia, abra-na, por favor. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. Você pode procurar o texto sagrado. Se alguém próximo de você sem a Bíblia, por favor, permita que a mesma tenha a oportunidade ímpar e singular de ler a palavra do Senhor esta noite. A minha gratidão ao pastor Cizino, senhora sua esposa, irmã missionária, irmã Elba. Minha gratidão ao pastor Reuel Bernardino, missionária irmã Jeânia, todos os obreiros, todos os irmãos que fazem parte da igreja e dos Gideões aqui em Camboriú. 1 Reis capítulo 17. A minha participação, irmãos, dá-se-á rápido. Não devo demorar mais do que 10 ou 15 minutos, mas quero entregar a mensagem que Deus compartilhou comigo esta noite. A todos os meus companheiros que estão na retaguarda, no instante que estivermos pregando, mencionaremos o nome. Deus abençoe pastor Henrique, Deus abençoe a sua família. Meus companheiros estão comigo, pastor Flávio Esteves, pastor Benilton Alain, pastor Estevão. Deus abençoe os companheiros, o pastor Samuel Procópio, pastor Anderson do Carmo, pastor Gilmar Silva. Deus abençoe os companheiros. Meus irmãos, eu quero aproveitar que nós estamos de pé, vamos ler o texto. Não poderia deixar, porque os Gideões, para mim, daqui a 10 minutos acaba, mas a minha vida segue normal. Quero mandar um abraço para o meu companheiro de oração, irmão Gelson Santos, que está lá em Caraguatatuba, São Paulo, que sempre ora comigo. Pastor Eduardo Veridiano, lá em Cachoeiro do Itapemirim, meu companheiro de oração. Também mandar um abraço para o Ney. Eu vi o Ney aqui de Bombinhas. Cadê o Ney? Ainda hoje nós fomos lá em Bombinhas, passamos um período dentro da mata, eu e o Ney orando com a cara no chão, conversando com Jesus. E parece que veio um pessoal de Bombinhas, né? Veio os irmãos que vieram de Bombinhas. Cadê os irmãos que vieram ainda estão aí? Deus abençoe os irmãos que vieram. Capítulo 17, versículo 1 diz a Bíblia: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses 3 anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. Eu tenho ordenado aos covos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os covos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E ainda bebia do ribeiro. E aconteceu que, passando os dias, eu quero ouvir vocês gritar bem alto comigo. Diga: o ribeiro se secou. Diga mais alto: o ribeiro se secou. Diga mais forte: o ribeiro se secou. O ribeiro se secou porque não havia chuva na terra. 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: 9. Levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei uma mulher viúva que te sustente. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará. Grita bem alto comigo: e o azeite da botija não faltará. Diga mais forte: o azeite da botija não faltará. Diga mais alto: e o azeite da botija não faltará. Quem pode se assentar, faça isso em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, nós acabamos de ler um texto da Bíblia Sagrada que é profético, que vai mudar a nossa história, que vai mudar a nossa vida esta noite. Lemos um texto que conta-nos a história de um dos maiores vultos da Bíblia, um homem por nome de Elias. A Bíblia, para ser lida, para ser pregada, para ser ensinada, para ser compreendida, para ser assimilada, para ser entendida, é necessário entender as suas linguagens. A Bíblia tem a sua linguagem de metáfora, a Bíblia tem a sua linguagem de metonímia, a Bíblia tem a sua linguagem de simile,
A Bíblia tem a sua linguagem figurada, alegórica, simbólica e literal. A Bíblia, ela tem a sua linguagem de antropomorfismo. A Bíblia, ela tem a sua linguagem de hipérbole, de figuras, de sombras, de tipo, antitipo. A Bíblia tem a sua linguagem de parábolas, mas a Bíblia também tem a sua linguagem espiritual. A aplicabilidade do texto que eu li esta noite, eu quero fazer no sentido espiritual. Nós acabamos de ler Elias. Elias, o nome Elias quer dizer Jeová é Deus. O nome Elias quer dizer Jeová é Deus. Elias tornou-se um ícone, um representante de toda dispensação passada ao lado de Moisés. Enquanto Moisés era o ícone da lei, Elias era o ícone dos profetas. Elias, o tisbita, Acabe, Jezabel, havia instituído, havia colocado em Israel o culto pagão. Eles diziam que Baal era Deus. Então toda vez que eles viam Elias, eles tinham que dizer Jeová é Deus. Daí então eles colocaram um codinome, colocaram um apelido, colocaram um pseudonome no Elias. Elias, o tisbita. A palavra tisbita tem a sua origem numa localidade por nome de Tismine, que fica próxima a Gileade. É interessante dizermos que a palavra Tismine aparece apenas esta vez na Bíblia. A palavra tisbita quer dizer jeca, cafona, quadrado, arcaico, ultrapassado. Para eles não dizerem Elias o tisbita, eles diziam Elias o jeca, Elias o cafona, Elias o quadrado, Elias o arcaico. A Bíblia omite, a Bíblia esconde a árvore genealógica do Elias. Quando Elias aparece para o cenário, Elias aparece como homem sendo bem relacionado. Elias aparece profetizando no palácio de Acabe, pois Israel vivia o regime monarca, a monarquia imperava em Israel, e o rei era a maior autoridade em Israel. Se fosse no regime presidencialismo a qual vivemos no Brasil, Acabe poderia ser um Fernando Henrique Cardoso, um Luiz Inácio Lula da Silva. Elias aparece profetizando em Brasília. Elias aparece profetizando no Palácio da Alvorada. Elias aparece profetizando na casa da Dinda. E Elias aparece profetizando com autoridade nunca vista na história. Elias chega diante de Acabe e diz: segundo a minha palavra. Elias não diz segundo a palavra de Deus. Elias está dizendo: segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Deus ouve do céu e diz: Elias, segundo a tua e a minha, porque o que tu fala na terra, eu escrevo no céu, não cai uma gota de água. Elias está no auge do seu ministério. Elias está no apogeu do seu ministério. Elias está na glória do seu ministério. Elias está no momento áureo do seu ministério. Se Elias fosse um pregador dos dias atuais, era um pregador dos maiores conclaves espirituais. Se Elias fosse um cantor dos dias atuais, era cantor que vendia milhões de cópias. Se Elias fosse pastor presidente, era pastor presidente de uma mega igreja, de uma catedral. No auge do seu ministério, no apogeu do seu ministério, Deus lhe dá uma diretriz, Deus lhe dá uma ordem, Deus lhe dá uma direção. Deus lhe diz: vira-te, esconde-te e vai ao ribeiro de Querite. Nós cometemos um erro teológico quando dizemos que Querite tem apenas um significado. Eu estava dando uma olhadinha, existem 210 variantes da palavra Querite para a língua portuguesa. Querite pode ser traduzida como cortar. Talvez Deus está dizendo: eu quero que você corte a relação entre você e Acabe. Querite tem a tradução como separar. Talvez Deus está dizendo: separa do momento atual que está vivendo Israel. Querite tem a tradução como molde. Talvez Deus está dizendo: eu quero te moldar, eu quero forjar em ti o caráter. Querite tem a tradução como divorciar. Talvez Deus está dizendo ao profeta: divorcia do momento espiritual que Israel está vivendo. Querite tem a tradução como colocar na medida certa. Talvez Deus está dizendo ao profeta: eu quero lhe colocar na medida certa. Querite tem a tradução como colocar na forma exata. Talvez Deus está dizendo ao profeta: eu quero lhe colocar na forma exata. Deus disse: vai ao Querite, porque eu mesmo já providenciei, eu já
providenciei os covos e eles vão te sustentar. O menu, o cardápio, fui eu mesmo que escolhi. De manhã vai comer pão, de manhã vai comer carne, ainda vai beber do ribeiro. À noite tem pão, à noite tem carne. Eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. Enquanto tu estiveres no centro da vontade do Eterno, Deus sempre vai suprir as tuas necessidades. Deus nunca deixará faltar nada para você. Diga glória a Deus se você crê. Elias passa a vivenciar, Elias passa a experimentar uma fase de milagres. Quantos aqui acreditam em milagre? Digam aleluia. Eu gosto de dois substantivos para milagres. Eu gosto de uma expressão que vem do grego semeion. Eu gosto de uma expressão que vem do latim miraculo, que vem do verbo mirare, que traduzida para a nossa língua portuguesa quer dizer aquilo que causa admiração, aquilo que causa espanto, aquilo que deixa as pessoas de boca aberta, de queixo caído. Senhores e senhoras, milagre não se explica. No dia que explicar milagre, milagre deixará de ser milagre. Milagre não se explica, milagre se crê. Milagre não se explica, milagre se recebe. Milagre não se explica, milagre se abraça. Milagre não se explica, milagre se dá glória. Milagre não se explica, milagre se leva para casa. Milagre não se explica, milagre se vive. O espírito de profecia diz da minha boca esta noite: prepare-se para vivenciar, prepare-se para experimentar um tempo de milagres. Deus vai fazer milagre no teu ministério. Deus vai fazer milagre na tua casa. Deus vai fazer milagre na tua família. 2014 é ano de surpresa de Deus. Tem milagre acontecendo. Diga glória ao Eterno. Deus fará milagre. Dom Gilral, meu amigo, que me ajuda há 23 anos. Obrigado pela sua vida, pela sua dedicação. Nunca pregou, nunca cantou, nunca expulsou um demônio, mas há 23 anos é meu parceiro, é meu amigo. Dirige, me ajuda, ora por mim. Deus abençoe, irmão Dorival, pela sua amizade. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai fazer um milagre na sua família. Deus vai fazer um milagre na tua casa. Elias está vivenciando um tempo de milagre. Quem crê milagre, diga aleluia. Deixa eu lhe contar um milagre da Bíblia. A Bíblia diz que Deus chega para um jovem bem novo, tinha um rapaz bem jovial. Ele ia fazer 100 anos, ele ia fazer 100 anos. A mina dele, a namorada dele, a esposa dele, ia fazer noventinha. Deus chega para o jovem, Deus chega para a esposa dele e diz: você vai ser papai e a sua mulher vai ser mamãe. Só que a esposa dele tinha duas dificuldades. Primeira, a Bíblia diz que ela era estéril. Segunda, a Bíblia diz que ela estava avançada em idade. Ela era estéril. Na época não havia inseminação artificial. Na época não havia bebê de proveta. Na época não havia nenhum método anticoncepcional. Na época não havia maternidade. Na época não havia ginecologista. Mas mesmo assim Deus disse: vai ser mamãe. Ela tinha uma segunda dificuldade. Ela era avançada de idade. Isso quer dizer, ela estava na fase da menopausa. Os hormônios haviam cessado. Deus disse: não quero saber nada disso. Você vai ser mamãe e seu marido vai ser papai. Não tinha idade, mas tinha de Deus uma palavra. Era estéril, mas tinha de Deus uma palavra. Talvez você me ouve esta noite, está na prova, mas tem de Deus uma palavra. Está na luta, mas tem de Deus uma palavra. É um anônimo, mas tem de Deus uma palavra. Está doente, mas tem de Deus uma palavra. Está triste, mas tem de Deus uma palavra. Teu ministério não cresceu, mas tem de Deus uma palavra. Prepare-se, Deus vai fazer milagre. Glorifica o Eterno se você crê. A Bíblia diz que os corvos lhes traziam pão e carne. Corvos são aves carnívoras e extremamente egoístas. Em Jó capítulo 38, versículo 41, diz que elas negligenciam o alimento aos seus filhotes.
em tempo de crise, Deus disse: esse animal que vai levar alimentação. Covos é um animal de aproximadamente 27 polegadas de comprimento. Deus disse: vai levar de manhã pão, e vai levar de manhã carne, e à noite vai levar de novo pão, e à noite vai levar carne. Para que tenha pão, é necessário que tenha farinha de alguma coisa. Aqui no Brasil nós usamos farinha de trigo importada da Argentina. Toda vez que há crise financeira na Argentina, o pão aumenta no Brasil. Para que tenha pão, é necessário que tenha farinha de alguma coisa. Aqui no Brasil é de trigo. É necessário que tenha fermento. É necessário que tenha alguém para preparar massa. É necessário que tenha fogo ou brasa. É necessário que tenha padeiro. É necessário que tenha padaria. É necessário que tenha supermercado. Corvo não sabe fazer pão, mas todo dia de manhã e de noite ele levava pão. Ah, não era só pão, tinha carne também. Lá onde Elias estava, no ribeiro de Querite, não tinha frigorífico, lá não tinha açougue, lá não tinha açougueiro, lá não tinha carne, lá não tinha boi, mas todo dia de manhã e de noite tinha carne. Ah, e não tinha geladeira, nem freezer, nem frigobar para armazenar carne. Se armazenasse a carne, entrava em estado de putrefação. Então o bifão tinha que vir pronto de manhã e tinha que vir pronto à noite, tinha que vir pronto de manhã e tinha que vir pronto à noite. Deus vai te surpreender. Quem crê que Deus tem surpresa, diga aleluia. Mas eu não quero pregar sobre isso. Nós vamos encerrar, já vamos para casa. Eu não quero pregar sobre isso. O versículo de número 7 diz que aconteceu que, passando os dias, grita bem alto comigo, o ribeiro secou. Diga mais forte: o ribeiro secou. Isso implica dizermos que o corvo foi embora. Isso implica dizermos que a carne acabou. Isso implica dizermos que o pão acabou. Isso implica dizermos que a água acabou. Esta noite eu quero falar essa simples frase: o dia que o ribeiro se seca. E o ribeiro se seca para todo mundo. Ribeiro se seca para quem é profeta. Ribeiro se seca para quem não é profeta. Ribeiro se seca para quem é bonito. Ribeiro se seca para quem é feio. Ribeiro se seca para quem é jovem. Ribeiro se seca para quem é velho. Ribeiro se seca para quem ora muito. Ribeiro se seca para quem ora pouco. Ribeiro se seca para quem mora no palácio. Ribeiro se seca para quem mora no palacete. Ribeiro se seca para quem é vaso. Ribeiro se seca para quem não é nada. Ribeiro se seca para quem está de pé. Ribeiro se seca para quem está caído. Ribeiro se seca para quem senta no púlpito. Ribeiro se seca para quem está embaixo. Esta noite Deus me trouxe aqui para lhe dizer: se o ribeiro secou, não murmura. Se o ribeiro secou, não reclama. Se o ribeiro secou, não desista. Se o ribeiro secou, não retroceda. Se o ribeiro secou, não pare. Se o ribeiro secou, não desvie. Se o ribeiro secou, continua firme. Se o ribeiro secou, continua dando glória. O ribeiro vai voltar a ter água. Deus vai voltar a fazer milagre. Pastor, quando é que o ribeiro se seca? Ribeiro se seca é quando você está trabalhando numa empresa e você está cheio de sonhos, cheio de plano, e de repente você descobre que foi demitido, foi mandado embora daquela empresa. Ribeiro se seca quando você está na frente de um departamento da igreja, de frente de um grupo da igreja, cheio de planos para o ano seguinte. Chega o final do ano, o pastor lhe troca, coloca outra pessoa no seu lugar. Ribeiro se seca quando você é convidado para pregar no evento e chegando uma semana você descobre que cancelaram o evento, entre aspas, porque colocaram alguém mais famoso no seu lugar. Ribeiro se seca quando você sente uma dorzinha e vai no médico, quando chega lá vem um diagnóstico e a enfermidade é séria. Ribeiro se seca quando você compra um carro e está sonhando pôr no seguro, e ainda antes de pôr no seguro o ladrão vem e leva. Ribeiro se seca quando você vai para um evento cheio de fé, cheio de felicidade, na volta do caminho você bate o carro e você não entende porque Deus permitiu que aquilo lhe acontecesse. Ribeiro se seca é quando você descobre que seu filho está viciado em droga, está viciada em droga. Ribeiro se seca é quando você descobre que a sua filha engravidou antes de casar.
secar. Ribeiro se seca é quando você recebe a notícia que alguém que você ama está preso, foi preso. Ribeiro se seca é quando você é abandonado pelos amigos, as pessoas que você confiava e contava, que na hora da dificuldade de estender a mão para você, as pessoas pensam que você está leproso e passa de largo, nem perto de você quer ficar. Ribeiro se seca é quando alguém que você conhece, que anda com você na caminhada, aí chega aqui no congresso dos Gideões, a pessoa bate o dom de esquecimento, nem quer chegar perto de você, nem quer pegar na sua mão, nem quer lhe cumprimentar. É nesse dia que Ribeiro se seca. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: papai está no comando, papai está no controle. O ribeiro vai voltar a ter água, o ribeiro vai voltar a ter água. Diga glória a Deus se você quer. Permita-me correr por causa do horário. Primeiro lugar, versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: pastor Eliel Maciel. Primeiro lugar, quando o ribeiro se seca, Deus tem sempre uma palavra. Deus tem sempre uma palavra. Vamos lá? Deus tem sempre uma palavra. Me ajuda a pregar. Não é Facebook, mas compartilha com quem está perto de você. Diga para ele: se o ribeiro secou, o meu Deus tem uma palavra. Diga: se o ribeiro secou, o meu Deus tem uma palavra. Pastor Júnior, se o ribeiro secou, companheiro, Deus tem uma palavra. Pastor Cláudio Maurício, meu amigo, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, se o ribeiro secou, Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra. E meu Deus está lhe dizendo esta noite: eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Pastor, qual é a palavra que Deus tem para mim? Qual é a palavra que Deus tem para mim, pastor? Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Senhor para convosco. João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. Gente, tem pessoas pregando que o ribeiro não se seca. Seca sim. Evangelho não é só oba-oba não. Evangelho tem cruz. Evangelho tem sofrimento. Evangelho tem renúncia. Evangelho tem prova. Evangelho tem luta. Evangelho tem tribulação. Evangelho tem dia mau. Evangelho tem sofrimento. Evangelho tem lágrima. Evangelho não é só oba-oba não. Evangelho é cruz. Evangelho é sofrimento. Mas o ribeiro vai voltar a ter água. Diga glória a Deus. A Bíblia diz, eu estou parafraseando o versículo, João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra ânimo vem de alma e significa confiança. Jesus está dizendo: o ribeiro vai secar, confia, meu filho. O ribeiro vai secar, confia, minha filha. O ribeiro vai secar, confia, profeta. O ribeiro secou, confia, vaso. Porque a Bíblia diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes, os muros em volta de Jerusalém, assim Deus está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. A Bíblia diz no Salmo 37, 4, 5: deleite-te no Senhor e Ele vai te satisfazer o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O salmista diz no Salmo 20, versículo 7: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. O
ribeiro secou, Deus tem uma palavra. Pega forte na mão de quem está do teu lado. Segura forte na mão de quem está do teu lado. Diga: o meu Deus tem uma palavra. Diga: o meu Deus tem uma palavra. A palavra que Deus tem para você esta noite não é palavra de derrota, é palavra de vitória. Não é palavra de fracasso, é palavra de sucesso. Não é palavra de humilhação, é palavra de exaltação. Não é palavra de morte, é palavra de vida. Não é palavra de porta fechada, é palavra de portas abertas. Não é palavra de tristeza, é palavra de alegria. Não é palavra de maldição, é palavra de bênção. Não é palavra de fraqueleto, é amaia. Se o ribeiro secou, Deus tem uma palavra. Deixa eu correr para o segundo tópico. Está no versículo 9. Levanta-te, levanta-te. Grita bem alto comigo, vamos lá. Levanta-te. Se o ribeiro secou, levanta-te. Se o ribeiro secou, toma postura. Se o ribeiro secou, toma atitude. Se o ribeiro secou, toma um posicionamento. Ou melhor, se o ribeiro secou, reage, profeta. Se o ribeiro secou, reage, vaso. Se o ribeiro secou, não fica em casa, não. Não fica no computador, não. Não fica no Facebook, não. Não fica no WhatsApp, não. Não fica no Instagram, não. Não fica na novela, não. Se o ribeiro secou, parte para cima. Se o ribeiro secou, vem para a vigília. Se o ribeiro secou, vem para a consagração. Se o ribeiro secou, vem para a igreja. Se o ribeiro secou, vai orar. Se o ribeiro secou, vai baixar. Se o ribeiro secou, vai ler a Bíblia. Se o ribeiro secou, vai ouvir mensagem. Se o ribeiro... Sacode quem está perto de você. Diga: reage, profeta. Diga: reage, profeta. Diga: reage, profeta. Aleluia. O ribeiro secou, você precisa tomar uma atitude. Marcos Júnior, Marcos pai, Deus abençoe meus amigos Wander, lá de Sorocaba, lá do Abiteto, aquela favela meu glória. Eu e Wander fez uma cruzada lá no Abiteto, em Sorocaba, dentro da igreja do padre, e Jesus salvou muita alma naquela noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Se o ribeiro secou, reage. Pastor, estava trabalhando na imprensa. Sim, meu filho, e aí meu patrão me demitiu, me mandou embora. Por quê? Porque tem uma pessoa qualificada melhor do que eu. Tem uma pessoa, pastor, que tem qualificação melhor do que eu. E aí você vai fazer o quê? Vai se matar? Vai fazer o quê? Vai tomar veneno? Vai fazer o quê? Vai entrar debaixo do carro? Nada disso. Você vai procurar um curso profissionalizante, vai abrir a sua matrícula na escola, vai abrir a sua vaga na universidade, vai se preparar e vai voltar melhor para o mercado de trabalho. Ah, pastor, na igreja onde congrego ninguém acredita no meu ministério, ninguém acredita na minha chamada. Ah, pastor, ninguém acredita na minha vocação. E aí você vai fazer o quê? Vai parar de cantar? Vai fazer o quê? Vai parar de pregar? Vai fazer o quê? Vai parar de orar? Reage, meu filho. Pastor, meu marido foi embora, já está vivendo com outra pessoa, já casou, já contraiu filhos, e pastor, depois que ele foi embora, eu estou comendo igual uma onça, já engordei uns 40 quilos. Não, você vai reagir esta noite, em nome de Jesus. Se olhe no espelho e veja que você é templo e morada do Espírito Santo. Arruma esse cabelo, procura um cabeleireiro, arruma, dá uma definitiva, dá uma chapinha, se arruma, veste o vestido abençoado esta noite em nome de Jesus de Nazaré. Pastor, estava namorando, sim, daí? E daí que a minha namorada me largou? Sim, daí, meu irmão. E eu estou sofrendo, está sofrendo, por que quer? Pastor, eu estava namorando, sim, daí, minha filha? O meu namorado me largou, eu estou sofrendo, por que quer? Você vai reagir esta noite. Pastor, eu estou em casa, pastor, pega o cio, choro, pega o meu sapinho. Ai, pastor, se o meu diário falasse o que eu ando escrevendo, não aguento ouvir uma música romântica, que eu choro e até babo.
Você vai reagir esta noite. Pastor, já fiz até um face fake para seguir meu ex, para seguir a minha ex, para ver se ela já está com outro, para ver se ele está com outro. Pelo amor de Deus, você vai reagir esta noite em nome de Jesus. Pastor, eu ainda estou com a mensagem aqui no celular, pastor, eu ainda lembro. Você vai tomar vergonha na cara hoje. Você vai apagar essas mensagens em nome de Jesus de Nazaré. Você vai apagar essas porcarias, vai reagir esta noite. Acorda para a vida, meu bem, acorda para a vida, meu amor. A filha já andou, a catraca já rodou, a filha já andou, a catraca já rodou. Se não tem água em Querite, levanta e vai para Serepta, vai ser feliz em outro lugar. Profetiza para pelo menos 2 pessoas. Diga para ele: se não tem água em Querite, levanta e vai ser feliz em outro lugar. Se não tem água em Querite, levanta, reage, profeta, reage, profeta, reage, profeta, reage, profeta, reage, profeta. Nada de rasgar a Bíblia, nada de deixar de pregar, nada de deixar de cantar, nada de voltar do campo missionário, nada de entregar cargo, nada de entregar posição. Deus está dizendo: avança, não recua, avança, Deus é contigo. O ribeiro vai voltar a ter água, vai acontecer milagre novamente. Vai, 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 vai. E glória, vai voltar a ter água. Vai voltar a ter água. Vai voltar a ter água. Jande, tu me abandonou, mas eu te amo, cara. Vai voltar a ter água. Quantos acreditam que vai voltar a ter água? Diga aleluia. Levanta-te e vai. Vai aonde? A Zarefate, que é de Sidom. Diga vai. Diga mais forte, vai. Diga mais forte, vai. Diga vai. Vai aonde é Zarefate. Zarefate quer dizer fornalha. Zarefate quer dizer fundição. Zarefate quer dizer polimento. Zarefate quer dizer lugar de dar um brilho. Lorinaldo Miranda, lugar de dar um brilho, onde Deus leva o vaso para dar um brilho, para dar um trato, para dar um talento. E quando o vaso sai de Zarefate, alguém diz: menino, era ele. Alguém diz: era, não é mais. Era ela, era, não é mais. Terceiro lugar, quando o ribeiro se seca, Deus dá uma direção. Quando o ribeiro se seca, Deus dá uma direção. Quando o ribeiro se seca, Deus dá uma direção. Pastora Flor de Lis, Deus dá uma direção. Profetiza para 3 pessoas e diga para ele: o meu Deus está dando uma direção. Diga: o meu Deus está dando uma direção. Tem alguém murmurando, tem alguém pensando que você vai quebrar a cara, tem alguém pensando que você vai ficar envergonhado, tem alguém pensando que você vai ficar envergonhada, tem alguém pensando que você perdeu o negócio, tem alguém pensando que a casa não vai dar certo, tem alguém pensando que o ministério vai parar. O meu Deus diz a minha boca: eu vou dar uma direção, eu vou dar uma direção, eu vou dar uma direção, eu vou dar uma direção. E glória. Irmã Andréia, meu amor, te amo. Está me ouvindo? Quando eu fui casar com a irmã Andréia, pastor Reuel, conheci a irmã Andréia hoje, pastor. Hoje, exatamente hoje. E tal coisa e tal. Jesus é bom, o diabo não presta. E aquela coisa toda, pastor Cláudio Adão. No outro dia, a igreja me mandou como missionário para a cidade de Cabo de Santo Agostinho. Eu disse: Jesus, que luta. 300 anos para conhecer a mulher, Samuel Procópio. No dia que eu conheço, no outro dia, a igreja me manda como missionário para a cidade de Campo de Santo Agostinho, Cabo de Santo Agostinho, lá no Pernambuco. E quando eu estava lá, Iura,
meu amigão, estava lá orando na casa da irmã Elza e do irmão Vava, lá na cidade de Porto de Galinha. Tem uma irmã chamada Berenice, Beré estava lá tomada do Espírito Santo. E quando Beré disse: o irmão vai casar rápido, viu? Eu disse: como é que tu sabe que eu vou casar? Ela disse: eu vi o irmão casando. Eu disse: como viu? Enéas, meu amigo de Carmo de Minas, está ali sentada. Ela disse: eu vi o irmão casando rápido. Eu disse: como é que a irmã viu? Ela disse: eu vi o irmão casando. Eu disse: vigia. Ela disse: eu vi. Eu disse: vigie, viu? Eu disse: eu vi. Eu disse: então, se viu, me conte como é a moça. Ela disse: é morena, tem um cabelo grande, tem uns olhos meio grandes, só que ela não é aqui de Pernambuco, não, é de longe. Eu disse: creio. Ela disse: e a mãe dela não é crente. Na época a minha sogra não era crente. Eu disse: sim, entendo, é Deus purinho na terra, sem mistura. Ela disse: só que Deus me disse que vai lhe dar 2 sinais. Júnior, meu amigo de coração, gente boa demais. E ela disse: Deus vai lhe dar 2 sinais. Eu disse: qual? Ela disse: quando o senhor ligar para ela, ela vai dizer que já comprou vestido de noiva, e o senhor vai ganhar uma aliança de presente. É os 2 sinais que papai está dando. Eu disse: creio. É muita bênção para pouca luta, mas eu creio, glória ao nome de Jesus. Dia 14 de setembro, aniversário da irmã Andréia, subi na rodoviária do TIP, lá em Recife, para ligar. E quando estou ligando para a irmã Andréia, e tal coisa e tal, ela disse: deixa de rolo, deixa eu lhe dizer algo. Quando você falou comigo de namorar, o irmão aqui sentiu de Deus e já comprou o vestido de noiva, e já estou lhe esperando. Eu disse: sim. Ela disse: o irmão Wesley está aqui, quer que você ore por ele, que quer falar com você. Ele pegou o telefone e disse: irmão, Pai do Senhor. Eu disse: Pai do Senhor. Ele disse: você lembra que quando o senhor sair daqui, eu pedi para o senhor orar por mim? Eu disse: lembro. Era para uma porta de emprego, Jesus abriu, e eu fiz um voto com Jesus, e o primeiro salário eu ia mandar para a obra missionária, por senhor aí. Aí quando eu vou mandar, Jesus abriu a porta de emprego, que eu vou mandar o salário. Jesus disse: mande não, compre para ele uma aliança, compra para ele uma aliança. E eu quero saber o número do seu dedo, porque eu vou comprar uma aliança. Se o ribeiro secou, o meu Deus está lhe dizendo esta noite: eu vou te dar uma direção, profeta, eu vou te dar uma direção, vaso. Vai casar com a pessoa certa, vai fazer o curso na universidade certa, vai comprar a casa certa, vai congregar na igreja certa. Vem direção de Deus. Quantos acreditam que vem direção de Deus? Profetiza para pelo menos 3 pessoas, dizendo: o meu Deus está te dando uma direção. Profetiza: o meu Deus está te dando uma direção. Profetiza: o meu Deus está te dando uma direção. Só quem crê que Deus está lhe dando a direção, abra a boca e solte a voz. 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 Quem é batizado com o Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo, abra a boca, adore a Deus em línguas estranhas. Abra a boca, adore a Deus em línguas estranhas. Só quem é batizado com o Espírito Santo. Abra a boca, não adore em português não, agora adore só em mistério. Da rajada, voz rajada, uracauacé, urabacando ime, ribicando cabá, ribicando revés, urabacando ricando, ubicabá, ribicando revassiquido, urabacando aravacinde, Ribicandaracati, Mendereva, Urabacandorabacam, Ribicam, Ribica, Ilicandarabaca, Itorocotocoto, Ilicandarabaca, Ilicandarabaca, Itorocotocoto, Ilicandarabaca, Ilicandarabaca. Nós vamos embora para casa, dizendo aos senhores 4 pontos: levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, porque eu já ordenei. Toda vez que o ribeiro se seca, Deus dá sempre uma ordem. Deus dá sempre uma ordem. Esta noite o espírito de profecia está dizendo na minha boca: a ordem acaba de ser liberada, viu? Volta para casa tranquila, volta para casa tranquila,
tranquilo. O meu Deus acaba de liberar a ordem. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8 que o Cristo encontra-se com um centurião de Cafarnaum, e ele diz para o Cristo que o seu criado jaz enfermo. Jesus diz: eu vou lá e vou dar saúde para ele. O centurião diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entra debaixo do meu telhado. Diz só uma palavra, libera só uma ordem, que o meu criado vai ser curado. Jesus disse: a ordem está liberada agora, pode ir para casa, é que a ordem foi liberada. Quando ele chega em casa, o criado está curado. Ele diz: que hora foi? Que hora foi? Quando lhe falaram o horário, ele diz: foi nesta hora que Jesus liberou a ordem. Você vai saber que foi 10 horas e 58 minutos do dia 6 de maio de 2014 que a ordem da salvação da tua família foi liberada, que a ordem da cura divina foi liberada, que a ordem do milagre foi liberada, que a ordem da compra do apartamento foi liberada, que a ordem da compra do carro foi liberada, que a ordem do teu ministério sair do anonimato foi liberada. Profetiza para 3 pessoas dizendo: o meu Deus está liberando a ordem. Profetiza: o meu Deus está liberando a ordem. Profetiza: o meu Deus está liberando a ordem. Profetiza: o meu Deus está liberando a ordem. Profetiza. Só quem crê que Deus está liberando a ordem, adore ao Rei, adore o grande, adore o poderoso. 6º lugar, e eu pulo a 5ª colocação, porque não tenho mais tempo hábil. Encerro agora, porque não quero ser enfadonho aos irmãos, dizendo: quando o ribeiro se seca, o azeite transborda. Quando o ribeiro se seca, o azeite transborda. Quando o ribeiro se seca, o azeite... Ei, meu filho, pode não ter água, mas tem azeite. Pode não ter couve, mas tem azeite. Pode não ter pão, mas tem azeite. Pode não ter carne, mas tem azeite. Tem azeite, 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 tem azeite. O ribeiro secou, o azeite transborda. O ribeiro secou, o azeite transborda. O ribeiro secou, o azeite transborda. De pé, de pé. Diga comigo, faltou água. Grita: faltou água, mas sobrou azeite. Diga: faltou água, mas sobrou azeite. Abraça pelo menos 3 pessoas e diga para ele: pode não ter água, mas tem azeite na tua vida. Diga: tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite. Deixa eu fazer o que eu faço há 25 anos. Deixa eu fazer o que eu faço há 25 anos. Deixa eu fazer o que eu faço há 25 anos. Eu quero convidar aqui próximo ao altar. Eu quero convidar aqui à frente agora todos aqueles que estão afastados da igreja, distanciados do evangelho, ou aqueles que ainda não são crentes e querem entregar sua vida a Jesus pela primeira vez. Eu quero lhe convidar agora a você tomar uma atitude, a você tomar uma postura, a você reagir, sair do teu lugar e vir aqui à frente e aceitar Jesus esta noite. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para a igreja? Alguém que está afastado da igreja, está vindo aqui. A primeira pessoa afastada da igreja, voltando para Jesus esta noite. Onde está a segunda pessoa afastada da igreja ou distanciado do evangelho, ou alguém que ainda não é crente, mas vai reagir esta noite? Onde está a segunda pessoa que quer tomar uma postura, quer tomar uma atitude agora? Pode ser uma moça, pode ser um rapaz, pode ser uma senhora, pode ser um senhor. Eu quero orar por você esta noite. Certifica ou verifica, irmão, se alguém próximo de você, afastado da igreja, distanciado do evangelho, ou alguém que ainda não é crente, que quer entregar a vida a Jesus, que quer reagir esta noite. Eu quero ter o prazer, eu quero ter a honra, eu quero ter o privilégio de orar por esta pessoa esta noite.
Glória a Deus. Eu vou estar orando por esta vida preciosa. Enquanto eu oro por ela, J. César vai tocar o sax precioso e eu devolvo o microfone ao pastor Cizino e ao pastor Reuel, que eu prego todo dia, não preciso ficar. Oh, glória, até minha glória. Glória ao nome de Jesus. Vamos lá? Deus abençoe. Vamos lá? Eu te abençoo com a bênção do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Que o Senhor perdoe os teus pecados. Que o teu nome seja escrito no livro da vida. Que o Senhor escreva uma nova história. Que o ribeiro nunca mais volte a secar na tua vida. Que tenha água. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja perdoado, abençoado. Em glória. A igreja glorifica. Enquanto J. César toca, a igreja da glória não tem água, mas tem azeite. Tem azeite, tem azeite, tem azeite. Aleluia. Temos uma criança aqui na frente também, aceitando a Jesus como Salvador. Gostaria que um obreiro se aproximasse dele ali por a mão do obreiro. Tem obreiro aqui? Tem? Isso, pastor João Carlos. Aleluia. Ora por ele, está aceitando a Jesus. Maravilha.